Desperta, ele logo vai voltar. Desperta, olha o recado de Jeová. Desperta, ele manda te falar. Deixai de impureza e vá se consertar. Eu tô cansada com o que está acontecendo. Dentro das igrejas são tantos acontecimentos. Não é mentira, meu irmão, isso é verdade. O que eu vou nos conduziu para casa ontem, nos trouxe hoje de novo. Que Deus venha retribuir na sua vida, no seu ministério, na sua família, o carinho, a atenção e a dedicação a nós. Amém? Eu conversando com ele ontem. Na nossa humilde igreja temos um ministério, por bondade de Deus. Sou pastor da Igreja Comunidade do Amor, no bairro São Francisco. E hoje é culto de ceia, né? E lá eu costumo deixar os obreiros sair no culto de ceia para atender agendas. Normalmente ceia é aquele culto que toda igreja, todos os obreiros devem participar. E o pastor Eliseu nos convidou para este compromisso. E não tinha como dizer não. E eu estou conversando com o obreiro Daniel, eu falei a respeito disso. Por quê? Porque existem pastores e pastores, né? E o pastor Eliseu é um desses pastores amigos que, desde o começo do nosso ministério, nem pastoreava a igreja, estava começando a ministrar. Ele, através do pastor Isaías, fez uma ponte, nos apresentou o pastor Eliseu. O pastor Eliseu confiou a nós o microfone uma certa vez e nos deu a oportunidade de ministrar. E desde esse dia ele acreditou no nosso ministério e sempre tem acreditado. Então, hoje não tem como dizer não. Existem pastores assim, graças a Deus o pastor Eliseu é um desses. Eu tenho alguns pastores, são poucos, contava a dedo, que não dá para dizer não. A gente não pode esquecer daquelas primeiras portas que se abriram e acreditaram em você. Nunca esqueça disso. Hoje desligamos os obreiros para dar continuidade na atividade da igreja, ministrarem a ceia da igreja, e estamos aqui com muita alegria no coração em poder, dentro desses anos, contemplar o crescimento, o avanço, a expansão deste ministério. Eu tenho por certo, muito ainda tem o Senhor a fazer nesta obra, em nome de Jesus. Aos demais pastores e amigos, a minha retaguarda, Cantoril, dos demais, é uma alegria poder estar no altar com os mesmos. Gênesis 4, quem achou, diga amém. O verso 9, por gentileza, diz assim: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Ele respondeu: não sei. Na verdade, ele sabia. Abel já estava contextualizando. Eu te convido aí no segundo livro dos reis de Israel, por gentileza. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4, verso de número 18 ao 21. Diz assim: quem encontrou, diga amém. Amém. Tendo o segundo livro dos reis de Israel, vou esperar alguns irmãos encontrarem. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 4, a partir do verso 18 ao 21. Tudo ok? Certinho? Vamos lá. Tendo crescido o menino
saiu certo dia a ter com seu pai que estava no campo. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o a sua mãe. E ele tomou e o levou a sua mãe. E a sua mãe o colocou nos seus joelhos, assentado, e morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama de Eliseu, o homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E você diz amém. Podemos assentar, por gentileza. O contexto que lemos está ligado a uma história das muitas que sucedeu no ministério de Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu tinha por costume passar nas terras de Sunem, e na região de Sunem havia uma mulher muito rica, e esta mulher o constrangia a ir até a sua casa e se alimentar na sua residência. E ela faz isso por muitas vezes. E então a Bíblia diz que ela observa o profeta, e ela chega a uma conclusão e diz ao esposo: este homem é um santo homem de Deus. Depois de muito tempo a observar, ela tem a conclusão de que ele é um santo homem de Deus. Por quê, pastor? Porque reconhecimento não se conquista da noite para o dia. Reconhecimento leva tempo. Reconhecimento não se conquista de uma hora para outra. Eu e você precisamos ter esse entendimento. Você que tem um ministério, que tem uma chamada, não se apresse, não se preocupe. No tempo certo, na hora certa, o reconhecimento virá sobre o seu ministério. Quem crê no poder dessa palavra? Eliseu é reconhecido por ela como um homem de Deus. Com certeza seu esposo vai perguntar: por que você tem essa certeza? E ela, por examinar ele por muito tempo, ela vai dizer: dá para ver que ele é um santo homem de Deus. Olha como ele anda, olha como ele fala, olha como ele se comporta, olha como ele enxerga as coisas, como ele fala, aleluia, mediante o nome do Senhor e sobre o nome do Senhor. Então, não tenho dúvida que ele é um santo homem de Deus. Eliseu então profetiza sobre ela depois que ela abençoa ele, dando a ele um apartamento mobiliado. Ela constrói este apartamento com seu esposo e ela mobília o apartamento e entrega a chave a Eliseu. Eliseu então libera uma palavra sobre ela, dizendo que ela iria gerar uma criança. O seu esposo já era velho em idade, e então ela recebe esta palavra profética e de fato gera esta criança. Agora, o texto que lemos, e é a partir daqui que eu quero começar a ministrar, o texto que lemos nos diz que o menino cresceu. E então, quando o menino cresce, ele decide ir ao campo, ir ao trabalho com o seu pai. Perceba que não é o seu pai quem leva ele ao campo, ele decide ir ao campo. Por quê, pastor? Porque o menino agora cresceu. Todas as vezes que alguém se dispõe a trabalhar, todas as vezes que alguém na obra do Senhor se dispõe a fazer algo, isso significa que o menino cresceu. Porque menino pequeno, menino que não cresce, não quer campo, ele quer parque de diversão. Menino que não cresce, ele não quer trabalho, ele quer passear no shopping. Menino que não cresce, ele não quer se envolver, ele quer apenas brincar. Então, quando alguém decide se envolver no trabalho no campo, é sinal de que esta criança está crescendo na obra de Deus. Só que ele não entende, ele não sabe o que é o campo. Então, quando ele vai ao
ele chega no campo, ele vai ter a primeira percepção do que é o campo de trabalho. E deixa eu dizer para você que ele tem uma chamada ministerial. O campo, a primeira coisa que o campo vai produzir naquele que para ele vai, não é status. Tem gente que pensa: eu vou trabalhar, eu vou assumir uma posição porque eu quero reconhecimento, eu quero ser visto, eu quero que as pessoas vejam que eu trabalho, que eu me dedico e que eu estou envolvido com a obra de Deus. Mas não é por aí. Campo não produz status. O menino, quando chega ao campo, a primeira coisa que ele vai sentir é dor de cabeça. Ele vai dizer: a minha cabeça está doendo. Ai, a minha cabeça dói. Eu estou nesta noite ministrando para alguém que tem chamada de Deus. Eu estou nesta noite ministrando para alguém que tem a mesma graça de Abel, a vontade de fazer algo de excelência, de apresentar a Deus o seu melhor, de fazer algo para que Deus receba de bom grado, para que os céus se alegrem. Você mesmo que tem chamada ministerial precisa entender: ir ao campo não é saltar de alegria. Ir ao campo é estar preparado para sentir dores de cabeça. Todo mundo que está no campo, todo mundo que está a trabalho, ele tem dores de cabeça. Dá uma olhada para esse irmão que está perto de você e diga para ele: se você ainda não teve dores de cabeça trabalhando na obra de Deus, não te preocupa não, a tua hora vai chegar. É a primeira coisa que o menino diz. Assim que ele chega, ele descobre que lá não é só trabalho, também tem dores. Vou falar de novo: lá não é só trabalho, lá também tem dores. A diferença é que todos aqueles que estão no campo sentem dores de cabeça. A diferença é que uns suportam a dor calado, outros não aguentam calado, porque não tem estrutura e logo reclamam que a sua cabeça está doendo. Você que tem uma chamada ministerial e se dispõe a fazer, já tenha esta consciência. Se prepare para ter dores de cabeça, mas isso não é motivo para você querer desistir. Isso não é motivo para você querer renunciar. Isso não é motivo para você não querer se envolver. Isso depende muito da sua estrutura. Ou você é daqueles que suporta e continua, ou você é daqueles que vai gritar e vai recuar. O pai do menino percebe que o menino não tem estrutura para resistir à dor. Então ele pede para que um servo leve a criança de volta para sua mãe. Por quê, pastor? Porque o menino foi para o campo para trabalhar, mas não deu certo. O menino foi para o campo, foi para o trabalho, mas não aconteceu. Eu não sei se você percebe, mas existem muitos que vão para o trabalho, que vão para o campo, que vão para o exercício do ministério, mas quando chega lá, não dá certo, não flui, não funciona. Eu não sei se você sabe, mas tem muita gente que começou a cantar, mas não deu certo. Tem muita gente que começou a pregar, mas não deu certo. Tem muita gente que começou o ministério evangelístico, mas não deu certo. Tem muito obreiro que começou a exercer o ministério, mas também não deu certo. Por quê, pastor? Porque isso pode acontecer. Nem todo mundo que vai permanece, nem todo mundo que vai para o trabalho consegue desenvolver um grande trabalho. Mas aqui tem uma lição: aquele que foi e não deu certo, ele não é jogado fora, ele é devolvido para a mãe, e a mãe coloca ele no joelho. Ele não é descartado, ele não é rejeitado, ele não é excluído, ele vai para o joelho. Quem está entendendo? Toque na pessoa que está mais perto de você, por favor, e diga: se alguém não deu certo, a gente não pode desprezar, a gente não pode rejeitar, a
a gente não pode excluir. A gente precisa colocar ele nos joelhos. A gente precisa colocar ela no joelho. A gente precisa dobrar os nossos joelhos. Quem está entendendo o poder dessa palavra? A mãe faz isso. Normalmente, quando o filho não dá certo no campo, ele tem que voltar para a mãe. E a primeira coisa que a mãe faz é pôr ele nos joelhos. E ela fica com ele no joelho até meio-dia. Só que da meio-dia ele não resiste e morre. Ela pega o seu filho morto, leva para o quarto de Eliseu, que dá a entender que era sobre o muro de uma escada. E ela coloca a criança sobre a cama de Eliseu, fecha a porta do quarto e sai. Quando ela sai, o esposo está chegando. E o esposo encontra com ela na descida da escada e pergunta para ela: está tudo bem? E ela olha para o marido e diz: sim, está tudo bem. Pastor, o que essa mulher está fazendo? Por que ela não disse que o menino está morto? Por que ela não assume que o menino morreu? Que acabou a história daquela criança? Primeiro, não é porque ela está liberando uma palavra profética. Tem alguém que até acredita: não, ela é mãe, está liberando uma palavra de vitória. Não é isso. É que você precisa entender que antes do menino nascer, a Bíblia diz que ele já era velho. Agora o menino nasceu e já cresceu. Agora que ele está mais velho ainda. Então o que ela está dizendo? Quando ela olha para o esposo e diz: está bem? É porque ela entende que o esposo não tem estrutura para receber a notícia de que o menino morreu. Vou falar de novo. Ela entende que o seu esposo não tem estrutura para a notícia. Que se ela contar o que aconteceu, é 2 que morrem. Deixa eu começar a entregar algumas coisas para você entender o que Deus tem para nós hoje. Existem muitos filhos de pastores que não querem ser pastores. Existem muitos filhos de obreiros que não querem ser obreiros. Existem muitos filhos de líderes que não querem o ministério, que não aceitam herdar o ministério, a chamada, que não aceitam dar continuidade no ministério. Eles não querem de jeito nenhum se envolver na obra. Existem muitos filhos de líderes que nem na igreja estão, porque eles não querem esse ministério sobre a vida deles. E você pergunta: por que, pastor? Porque eles ouviram coisas que não tinham estrutura para ouvir. Eles viram, presenciaram coisas com seus pais que eles não tinham estrutura para ver. E com isso, eles não querem dar continuidade ao ministério, porque nem todos têm estrutura para saber o que deu errado. Dá uma olhada para esse irmão do seu lado e diz assim: está entendendo agora? Existem coisas que você não pode saber, porque talvez você não tenha estrutura para compreender o que deu errado. Porque o que deu errado agora é só uma fase, vai dar certo amanhã. Se você não tiver estrutura, você não resiste, porque não vai compreender o que está acontecendo. Quem consegue entender o poder dessa palavra? É por isso que tem pessoas que não podem participar de reuniões. Nem todo mundo pode participar de reuniões, porque não tem estrutura para ouvir algumas coisas. Não tem estrutura para ver algumas coisas sendo tratadas. Se ele ouvir o problema, ele morre. Se ele ouvir o problema que aconteceu, o que está acontecendo, ele é o primeiro a dizer: não piso mais aqui, não entro mais neste lugar, porque não tem estrutura para ouvir. Então, se você não tem estrutura, fica tranquilo, Deus vai te privar de algumas coisas.
essa história, e ela vai. E de longe do monte, o profeta percebe que ela está vindo. Ele chama o seu moço e diz para ele, vai ao encontro dela e pergunta se está bem com ela, com o esposo e com o filho. Geazi então desce ao encontro dela, chega até ela e diz, Pai do Senhor, irmã Sunamita. Ela diz, Pai do Senhor, irmã Sunamita, está tudo bem com a senhora? Ela diz, comigo está tudo bem, graças a Deus. Irmã Sunamita, está tudo bem com o esposo da senhora? Ela diz, o meu velhinho, só besta. Ele só tudo bem com ele. E com o menino, está tudo bem com a criança? Ela diz, sim, está tudo bem. Como assim, ela omite a verdade para o esposo. E agora ela também não vai falar para Geazi, servo do profeta. Por que isso? Deixa eu te explicar aqui. Entenda isso, irmão. Ela não diz para o esposo, porque o esposo não tem estrutura para receber a notícia. Quem está entendendo? Só que Geazi é diferente. Geazi é um rapaz novo, ele tem estrutura para ouvir. Mas por que ela não conta para Geazi o que aconteceu? Porque Geazi, apesar de ter estrutura para ouvir, não é alguém confiável. Pastor, não consegui entender. Deixa eu te explicar mais uma vez. Quando ela está observando Eliseu, ela não observa só Eliseu, ela também observa quem anda com Eliseu, o seu moço. E a Bíblia diz que ela confessa que o homem de Deus, para ela, só era Eliseu. Não diz nada a respeito do homem que andava com Eliseu. Então ela entende que Geazi não é alguém confiável. E para pessoas que não são confiáveis, ninguém deve contar o que está acontecendo. A gente só confessa para pessoas em quem a gente pode confiar. Quem acredita nisso, irmão? Por quê, pastor? Porque se contar para Geazi, ele vai postar no status, vai postar nas redes sociais. Se contar para Geazi, ele vai contar para outro, e para mais outro. E Geazi é tão abençoado que ele tem mania de querer espiritualizar ainda. O que ele faz? Ele liga para o irmão e ele ainda diz assim, irmão, eu estou ligando para nós orar, tá? Não é para orar, é para falar. Ele não está ligando para orar, porque quem vai orar não precisa ligar para ninguém, para chamar para oração. Ele dobra o joelho e diz, Senhor, eu te apresento, filho de fulano, te apresento esta causa. Ele não precisa de ligar para ninguém. É a forma de Geazi espiritualizar, mas a intenção dele é falar para alguém do problema que ele ficou sabendo. Toca nesse crente que está perto de você, por favor, você tem para fazer isso? Toca nele devagarzinho, nela, e diz assim, tem pessoas que não podem saber de algumas coisas porque não tem estrutura. Já tem outros que não podem saber porque não são confiáveis. Então aprenda algo nessa noite. Não conte os seus problemas para quem não tem estrutura e para quem não é confiável. Eu quero nesta noite profetizar que Deus vai levantar homens e mulheres com estrutura e pessoas confiáveis para alguém abrir o seu coração, para alguém contar os seus segredos. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai colocar diante de você pessoas que têm estrutura e confiáveis para poder ouvir os seus segredos, para poder você contar a sua intimidade. E quando eles apresentaram o Senhor, o céu se abrirá e Deus mudará a tua história. Quem recebe essa palavra? Passando por problemas porque contou para quem não deveria. E aí quando você conta para quem não é confiável, a primeira coisa que vai acontecer é você ficar com raiva da pessoa que você contou. Mas quem contou?
com essa pessoa? Não foi você? Pois é. Você não deveria ficar com raiva dessa pessoa, você deveria prestar mais atenção. Porque para quem não é confiável, a gente não conta nem o trono que a gente recebeu. Quem está entendendo o poder dessa palavra? Mas Deus vai levantar pessoas, e já tem pessoas. Ele vai aproximar essas pessoas de você. Pessoas que você poderá abrir o seu coração, a sua intimidade. Homens de Deus e mulheres de Deus, que quando ouvir você, terá sempre uma palavra rema na sua boca para liberar sobre a sua vida. Aleluia. A Bíblia diz que ela não conta nada para ele, mas quando ela chega aos pés do homem de Deus, ela confessa tudo o que está acontecendo. Eliseu sabe que o seu servo não é confiável. Então Eliseu agora vai fazer uma atitude, porque a atitude de todo líder é tentar restaurar aquele que lhe serve ou lhe serve. Então agora você vai entender por que Eliseu chama Geazi e diz assim: vem aqui, por favor. O menino dela morreu. Então você vai pegar o meu cajado e vai até a casa dela e vai tocar o cajado na criança. Preste atenção nisso. Por que Eliseu está fazendo isso? A intenção de Eliseu é restaurar a confiança do seu moço. Vou falar de novo. Por quê? Porque se ele vai lá, toca e o menino ressuscita, todo mundo vai passar a dizer: o servo do profeta também é homem de Deus. O servo do profeta Deus usa também. Quem está pegando? Essa é a intenção de Eliseu. Quem entendeu? Só que tem uma versão bíblica que diz que quando ele vai lá, que ele entra no quarto, ele pega o cajado e ele bate o cajado no menino. Vou falar de novo. O problema de Geazi é que ele chega para quem está morto e bate. Vou trocar em minutos para você na glória. Quem está morto não precisa apanhar, ele precisa ser tocado. Sabe qual é o problema? A Bíblia diz que ele bate, tem uma versão bíblica que diz que ele bate e o menino não reage, não sai som e nem entendimento da criança, porque ele está morto. Esse é o problema de Geazi. Geazi é aquele camarada que ele até toca, mas quando a pessoa não reage, ele começa a querer bater. Já viu? Você deve ter visto alguém por aí que ele está pregando e a igreja não dá glória, a igreja não reage, os irmãos não vêm com ele, os irmãos não dão lugar. Aí ele começa a pegar o cajado e ele começa a bater. Ele não entende, aleluia, que é o propósito de Deus não é bater, é tocar, porque quem está morto não tem que apanhar, ele precisa ser tocado de forma diferente, ele precisa ser tocado com graça, com unção, com ousadia, com vida. Quem tem o poder dessa palavra? Levante a mão ao céu, levante a mão ao céu. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. O Senhor te usará, não para bater em quem está morto, mas para tocar de forma diferente, através do teu louvor, através da tua oração, através do teu conselho, através da tua vida. Esta pessoa será tocada de forma diferente e ela vai reagir. Você acredita nisso? Ela vai reagir. Você acredita nisso? Então abre a boca para dar glória, porque Deus está aqui. Não tem? Aí ele começa a dizer que os irmãos chuparam limão, tá com o olho não sei o quê, começa a querer xingar. Já viu? É porque ele não sabe como você chegou. Ele não entendeu a condição como você entrou aqui. Então ele também não tem noção como você vai sair nessa noite aqui. Mas o homem de Deus entende que
Deus marcará a sua vida neste lugar. Eu estou profetizando de olhos abertos, olhando para você. Deus marcará a sua vida nessa festividade. Este culto será um divisor de águas. Você é uma pessoa diante deste culto